O CODAI é o concurso de dança do interior, que está na sua 4ª edição. E essa edição é uma edição especial, porque nós estamos vivendo um momento histórico muito especial, que é o momento de pandemia. Historicamente, nós estamos trancados dentro de casa, a arte, né, em todas as suas expressões, foi a primeira a parar, né, as suas atividades, porque qualquer ato artístico, seja em qualquer gênero que ele aconteça, ele requer uma aglomeração, ele requer a sociabilidade, o entrelaçamento entre as pessoas, a união entre os seres humanos. E isso, e de uma forma alegre, né, como toda expressão artística o é. E isso foi gradativamente retirado de nós, e as atividades artísticas que requer toda essa mobilização da sensibilidade humana, ela acabou sendo a primeira a parar suas atividades e provavelmente e infelizmente vai ser a última a voltar às suas atividades. Mas isso não é impedimento, né? Isso não foi impedimento, isso não é impedimento para as atividades acontecerem. Tanto é que nós estamos aqui no Recodai, né? Numa gravação, tratando de arte, tratando de música, tratando de dança, que é o mote desse festival, né, que é um concurso de dança do interior, com artistas dedicados à dança e, fundamentalmente, 3 pessoas que se reuniram para apostar nesse sonho, né? Dailo, Lourenço, Gabriel e a parceria com o Ricardo, conseguiram mobilizar o seu sonho, e tudo tem uma história, e eu queria falar só um pouquinho dessa história, desse sonho. Dailo e Lourenço apostaram, e o Gabriel apostaram num festival de dança no interior, que começou pequeno e galgou o mundo, ganhou o mundo. Né? Ganhou o mundo por um projeto pessoal, por um projeto de insistência, mas por um projeto de acreditar, principalmente e em primeiro lugar, que a arte faz diferença na vida das pessoas, que a arte pode e deve mudar o mundo, e que com a arte nós começamos primeiro mudando a nossa casa, mudando a nossa perspectiva de vida. E é dentro desse projeto que tem uma trajetória. Eu gosto muito de pensar, quando eu falo de educação, que as pessoas fazem trilhas, né? As pessoas galgam trilhas. E essa trilha, Dailo, Lourenço, Gabriel, fizeram um percurso de sair de Espírito Santo do Pinhal e transformar Espírito Santo do Pinhal numa referência. E pouco se fala disso às vezes, né? Por quê? Porque o CODAI, ele não é uma marca de um festival que acontece anualmente, ele é uma marca de referência na dança brasileira hoje, na perspectiva da reunião de artistas que se dedicam à dança todos os anos, que começou com um grupo pequeno e chegou a mobilizar a cidade e inúmeros grupos de dança que estão espalhados neste país. E essa trajetória, essa trilha foi feita com muito suor, com muita garra, com muita dedicação dessas pessoas que acreditam efetivamente que a arte muda o mundo e que a arte pode produzir esse entrelaçamento, seja presencial ou não, mas fundamentalmente que a arte, ela tem um produto final da dança no palco, mas ela envolve uma cadeia produtiva de pessoas, e que estas pessoas, elas estão envolvidas num processo de trabalho, envolvem profissionais, envolve a formação. Foi isso o acreditar de Dailo, Lourenço e Gabriel, né? Na ideia de que, como profissionais dedicados à arte, eles estão e estavam e estarão preocupados com a responsabilidade social que eles têm como profissionais.
Isso é muito importante, isso é deveras importante, e isso tem que cada vez mais produzir um reconhecimento social. É isso que eu acredito, é por isso que eu estou aqui com muita honra, convidada pelo Recordai, para falar um pouco com vocês a respeito deste projeto, dos seus idealizadores, da responsabilidade que esses homens têm com a vida e com a cultura desse país, e o quanto esse projeto é significativo hoje, em todos os sentidos. O Recordai hoje traz inúmeras perspectivas de um mesmo objeto de reflexão e cultura chamado dança. Eu gostaria de também, nesse início de conversa com vocês, falar da importância do financiamento da cultura. Porque sem recurso financeiro, num sistema como o nosso, nós não conseguimos ir muito longe. Por mais boa vontade, por mais consciência do papel que a arte, a educação e a cultura faz na vida das pessoas, o recurso financeiro é fundamental. O PROAC, né, que é o projeto do Estado de São Paulo, financiador das expressões artísticas nas suas mais variadas linguagens, faz esse papel, né, via a Secretaria de Estado da Cultura. Mas, em especial, nesse momento tão triste e trágico que a sociedade brasileira e o mundo passa, que é o momento de pandemia, um projeto, como eu disse no início, foi criado para assistir os primeiros profissionais que pararam e provavelmente os últimos profissionais que vão voltar a ter a sua atividade do dia a dia retomada, que são os artistas, nas suas mais variadas expressões. Portanto, quando no Congresso Nacional a deputada Jandira Fegali e a Benedita da Silva tiveram a ideia de criar um projeto de auxílio aos artistas, né? um projeto nada mais justo e nada mais importante nesse momento que nós estamos vivendo, e trouxeram uma grata homenagem, porque no ano passado faleceu Aldir Blanc, e ambas batizaram a lei, né, que contempla também o financiamento à cultura, com o nome do Aldir Blanc. E poucos, ou quase, as pessoas, na verdade, não têm consciência de quem, na verdade, foi o Aldir Blanc. Como nós estávamos conversando, às vezes pensam que o Aldir Blanc foi a pessoa que escreveu a lei. E eu queria só aproveitar esse momento, né, em que nós estamos fazendo um grande... o Recordai é uma grande homenagem de todas as formas de expressão da dança, uma grande homenagem a todos os profissionais da dança, uma grande homenagem a todo mundo que aposta que a arte, a alegria da vida e da dança ainda podem existir, mesmo diante de uma situação social tão complicada como nós vivemos. Se homenageou o grande compositor Aldir Blanc. O Aldir foi parceiro do João Bosco, que é um outro grande compositor brasileiro, um grande letrista, Aldir Blanc, na verdade, porque a sua profissão era medicina, mas um grande poeta, né, que expressou em versos inúmeras alegrias e dores da cultura brasileira. E, portanto, a gente está ouvindo ao fundo, né, uma das composições mais famosas dessa dupla, que é o Bêbado e Equilibrista, né, cantado em todos os bares da vida, como diria o Milton Nascimento. Eu acho que é uma música que não tem ninguém que não saiba a letra, mas pouco sabe o sentido dessa letra, né? Essa música foi escrita no começo do final da ditadura militar no Brasil, momento muito triste da nossa história, e essa letra trata de várias situações que aconteceram durante o período da ditadura, né? O Bêbado e o Equilibrista, né, com a figura do Chaplin,
que é um emblemático na cultura mundial, né, e símbolo de toda uma geração, né, de artistas no Brasil e no mundo, para o Brasil e para o mundo. O bêbado equilibrista é a figura da tristeza. Por quê? Porque o Brasil vivia um momento de ditadura, né? Então, a lua, tal qual a dona de um bordel, pedia a cada estrela fria um brilho de aluguel, né? Por quê? Por que você está pedindo um brilho de aluguel? Porque o seu brilho já não brilha mais, não é, Brasil? A ideia é essa, né? E choram Marias e Clarices no solo do Brasil, porque elas tiveram seus entes queridos mortos e torturados nos porões da ditadura militar, né? E louco, um bêbado com chapéu coco, fazia reverências 1000 para uma noite eterna do Brasil, uma noite que durou 21 anos, o período de 1964 a 1985. Enfim, é uma letra triste, né? As pessoas pouco têm noção do que a arte se propõe. Você pode fazer críticas usando a sutileza das palavras. Você não precisa ser duro para criticar. Essa é uma das grandes mensagens que Aldir Blanc nos lega como um grande letrista da música popular brasileira. Portanto, aqui, a homenagem do Recordai também ao Aldir Blanc, né, que com certeza brilha, não é? E não precisou do seu brilho emprestado de ninguém. Falando sobre tudo que foi projetado no Recordai, que é contemplado pela Lei Aldir Blanc, né, pelo PROAC, o Programa de Fomento à Cultura do Governo do Estado de São Paulo, tratando da dança. Então, para a gente começar essa conversa, eu queria falar um pouquinho da história da dança. Afinal de contas, né, eu sou historiadora de profissão, e falar da importância da dança na história da humanidade. Tem muito artigo científico, né, que estuda a dança como uma expressão da cultura, e eu estou aqui com um livro de um antropólogo famoso chamado Roy Wagner, né, que estuda a invenção da cultura. E ele é um antropólogo importante porque ele centra a cultura não só no momento em que ela está acontecendo no corpo de baile, num teatro, numa apresentação musical. O Roy Wagner trata a cultura de uma forma muito ampla, ela faz parte da nossa vida, né, do nosso cotidiano. E para começar a falar da dança, eu começo a falar do homem dito primitivo. Na verdade, primitivo é uma palavra complicada, mas enfim, só para as pessoas entenderem que num momento que a gente chama de pré-história, na verdade, uma das primeiras formas de comunicação humana foi a dança, foi o ato de dançar. É claro que nós não temos registros disso, né, porque se não havia nem escrita, né, mas existem algumas pinturas rupestres, na Europa principalmente, onde são gravados corpos em gestos que expressam movimentos, e daí os arqueólogos hoje deduzem que aquelas pinturas rupestres estavam se remetendo ao ato da dança. A dança passa por um outro momento, eu estou fazendo alguns recortes, é óbvio, eu não vou falar da história da dança na história da humanidade, né? Isso seria objeto de grandes enciclopédias, na verdade. Mas tem um outro momento que eu quero ressaltar, em que a dança se torna fundamental na vida humana, e é isso que eu quero mostrar para vocês, que quando a gente pensa em dança, hoje em dia, na nossa lógica, a gente circunscreve a dança ou na escola, ou nos palcos, mas a dança está presente na vida das pessoas. Os egípcios, os gregos, os romanos, enfim, grandes civilizações utilizavam a dança como uma forma de se religar ao sagrado. Então, existem vários registros de danças egípcias em torno de Apis, por exemplo, que era um deus egípcio. Na Bíblia,
só para trazer para a nossa cultura judaico-cristã, na Bíblia existem narrativas imensas de Davi, né, o fundador do Estado de Israel, dançando e cantando para Deus, em louvor a Deus. Na Grécia, uma das 9 musas do conhecimento é Terpsícore, que é a musa da dança, é a que se deleita dançando. Então, ao longo de grandes expressões culturais na África, vários povos que fazem o culto aos seus deuses e se expressam por meio do ritmo da dança. E tem uma coisa extremamente importante: para dançar não necessariamente você precisa da música, mas você precisa do seu corpo em movimento. E isso é fundamental, isso é muito importante. Então a dança permeia a história da humanidade, mas teve um momento específico na civilização ocidental em que a dança foi suprimida um pouco da cultura popular, que foi a Idade Média. Durante a Idade Média, a Igreja Católica passou a proibir, né, como uma forma de repressão, as expressões de danças, né, que trazem, obviamente, sempre gestos sensuais, porque trabalham toda a expressão corporal. Mas isso não quer dizer que desapareceu. Nas famosas feiras medievais, nós vamos ter os saltimbancos, né, que trazem a alegria às feiras, dançando e cantando, enfim. E mais, passado, né, a Idade Média entrando em declínio, com o Renascimento, na Itália especificamente, né, o berço do Renascimento, e todo um projeto do antropocentrismo, né, da volta ao ser humano, pelo ser humano, né, então a arte do Renascimento, todo mundo aqui tem registro, é que a dança volta, né, a arte de dançar se transforma numa expressão especial. E que expressão especial é essa? Nós vamos ter o primeiro coreógrafo, né, que surge no Renascimento, chamado Guilherme o Judeu. É a primeira pessoa que registra um código para ser seguido na dança. Então nós vamos ter um momento em que a dança volta com o antropocentrismo, mas sob a perspectiva da técnica. E apesar dela continuar sendo uma forma de expressão da cultura popular, vamos dizer assim, a dança vai ter um momento muito particular durante o Renascimento, que é quando ela começa a ser apropriada por uma cultura de elite e se transforma numa técnica coreografada e vai para um espaço específico, que é o espaço dos palcos ou de espaços circunscritos. Então, durante o Renascimento, né, a dança se transforma, primeiro apropriada por uma cultura de elite, mas isso não quer dizer que ela desapareceu da vida da cultura popular, muito ao contrário, mas se transforma numa técnica, né? O Guilherme, o judeu, conhecido como Guilherme o Judeu, trabalhava na corte italiana e transformou e construiu um modelo técnico chamado coreografia. Ele é conhecido como um dos primeiros coreógrafos da história, pelo menos do mundo ocidental. Enfim, e a partir do século, com Luís XIII na França, o balé vai se transformar, é a primeira vez na história da humanidade que o artista que trabalha com a dança se torna um profissional. É por isso que a França é muito conhecida, né, como o berço do balé, e esse balé profissional, o balé da corte, mas o balé dentro do teatro, o balé dentro de um espaço circunscrito e profissionalizado agora com Luís XIII. Enfim, é uma longa trajetória, mas dá para nós todos percebermos, a partir dessa minha narrativa, o quanto a dança, ela permeia os primórdios da humanidade, ela está presente tanto de forma em volta ao que a gente chamaria genericamente de cultura popular, e também permeando o mundo da elite, e se transformando gradativamente, não mais somente numa forma espontânea de expressão, de culto, de representação cultural, mas na profissionalização. E o que o Kodály tem de importante nesse papel?
O Kodály traz, né, dentro do seu projeto tudo isso, né? A dança em todas as suas expressões, a dança como profissão, a dança como projeto de vida, a dança como empreendimento, a dança como negócio, a dança como dança. E antes da gente entrar especificamente na narrativa desse projeto tão grandioso e tão importante para a cultura do Espírito Santo do Pinhal, do Estado de São Paulo, do Brasil e do mundo, não é? Eu gostaria de falar um pouquinho da dança no Brasil e recordar algumas questões que estão presentes no projeto do Kodály, né? A dança no Brasil, obviamente, ela é fruto do nosso hibridismo cultural, sem dúvida nenhuma, né? O que eu chamo de hibridismo cultural do ponto de vista antropológico, é claro, existem a boa parte das expressões culturais da dança no Brasil, elas são de matriz afro, claro, né? Pela nossa própria colonização, pela triste e cruel história da escravidão no Brasil, mas que, por outro lado, traz também a grande contribuição dos povos oriundos do continente africano que aqui chegaram durante 350 anos. E, por isso, as expressões de cultura popular de dança passam pelo maracatu, né, que é uma fusão entre a cultura portuguesa e a cultura de matriz afro, obviamente o samba, né, que também tem na sua formulação inicial, claro, a matriz africana, né, e eu não posso deixar de falar de todos eles, destacar a capoeira, né? A capoeira, ela é uma luta, ela é uma dança, mas ela também é a maior expressão de resistência dos povos africanos à escravidão, né? O que a capoeira, tanto é que a capoeira, ela é tombada como patrimônio imaterial da cultura brasileira e representa muito bem essa cultura, com certeza. Na verdade, também nós vamos ter outras expressões artísticas e que envolvem um projeto de cultura popular de dança, como o Bumba Meu Boi, por exemplo, né, que reproduz todo o imaginário das lendas brasileiras e são um movimento muito importante no norte e no nordeste brasileiro. Então, dá para a gente perceber que do mundo, lá do homem primitivo, entre todas as aspas, né, dentro da sua caverna, até chegar ao Brasil do século XXI, dentro de um estúdio de dança, conversando com as pessoas sobre a dança, nós temos um longo percurso e uma multiplicidade de interpretações, de falas e de narrativas. E também dentro dessa perspectiva, né, dentro da cultura brasileira especificamente, vocês percebem que sempre há uma grande, se eu pudesse representar assim, uma grande tensão entre o que é cultura popular e cultura de elite, mas chega um momento em que elas sofrem uma síntese, né? O que seria essa síntese no caso do Brasil? Eu queria recordar uma grande bailarina, que é a Mercedes Batista, porque a Mercedes vai fazer essa síntese, né? E fica aqui também, como a homenagem ao Aldir Blanc, uma homenagem à Mercedes Batista, uma homenagem ao Dailon, uma homenagem ao Lourenço, uma homenagem ao Gabriel, ao Ricardo, que são os idealizadores desse projeto. Quem foi a Mercedes Batista? A Mercedes Batista faz essa síntese da cultura de elite, da cultura popular. Por quê? Porque ela é uma mulher negra, né, dos anos 50, que se tornou bailarina do corpo de baile do Municipal do Rio de Janeiro, né? Que é um espaço da cultura da elite, né? O balé, como nós vimos, né, foi surgindo, quando ele surge como uma expressão artística fundamentalmente de elite para elite. Portanto, tem todo um modelo, né? A ideia do corpo, né, do corpo de baile, né, se uniformiza o modelo do que é o bailarino, né? É o magro, alto, se possível com a
tez branca, muito branca, a roupa, a sapatilha, tudo é construído em torno de uma certa uniformidade, né? Desta ideia, de uma ideia do compacto, eu colocaria, é claro que o balé clássico é maravilhoso, veja só, quando a gente faz a crítica, é um projeto construtivo a crítica, tá? Até porque o Recordai, que eu virei assim, garota propaganda é exagero, eu virei a senhora propaganda do Recordai, porque não sou garota mais, né? Dá para perceber. Enfim, mas o Recordai tem essa perspectiva também de ser educativo, né? E a crítica, quando construtiva, ela é uma forma de se educar. Então, só lembrando um pouco, que é claro, eu não estou criticando, o balé clássico faz parte da história da dança. Ele representa, como eu falei, o antropocentrismo, a profissionalização, a criação do modelo dentro de um espaço circunscrito, que é o espaço do teatro, enfim, mas ele também representa um certo modelo eurocêntrico, né? Um grande modelo eurocêntrico, o louro, a tez branca, a roupa da bailarina, parece impecável, né? Nunca se mancha, como lembra uma música do Chico Buarque e do Edu Lobo, né? No Grande Circo Místico, né? Todo mundo tem remela, só a bailarina que não tem, né? Enfim. Então, ela expressa também um ideário, né? Um ideário, um modelo. Bom, que é uma coisa que o Recordai também traz à baila da discussão desse projeto. Bom, e a Mercedes, voltando à história da nossa Mercedes Batista, é uma mulher negra, portanto ela não é magra, loira e alta, né, como todos podem imaginar, e ela entra para o corpo de baile do Municipal do Rio de Janeiro, né, na época capital do Brasil. E se torna uma bailarina super importante, vai para os Estados Unidos, participa de inúmeros grupos dentro dos Estados Unidos, mas também vai procurar suas raízes afro, porque ela vai dançar com o pessoal do Harlem. Vou aproveitar e tomar uma água. Leandro, posso, né? Pode. Ele é meu chefe, ele que toma. Esse pequenininho, deixa perfeito. Galera, ok. Maravilhoso. Se tiver ruim, vai fazer assim. Corta! Corta! Só mais um pouquinho de água, gente, porque eu vou perdendo a voz, vocês perceberam, né? Bom, e a Mercedes vai dançar no Harlem, né, que é um bairro negro nos Estados Unidos, enfim. E quando ela volta para o Brasil, ela faz um outro movimento. Primeiro ela se incorpora, se apropria, né, do contexto do mundo do branco, né? Mas aí ela dá uma virada na carreira e no projeto dela como bailarina e traz para o seu escopo profissional a dança dos orixás africanos, né? Então ela começa a trazer toda uma perspectiva dessa africanidade que está aqui, né, gente? São 12 milhões de pessoas que entraram nesse país, vindo em 350 anos, e trazendo uma cultura que, como disse a minha amiga Antonieta Antonati, né, que a memória está ancorada nos corpos negros, né? E a dança faz parte dessa memória. E a Mercedes representa isso com a sua arte, com a sua dança. Então, ela é um grande marco na história da dança no Brasil. E também, junto com essa homenagem, né, a Mercedes Batista, que é uma grande referência na dança, e nesse hibridismo cultural entre a dança, o balé e as expressões da cultura afro-brasileira, nós também aproveitamos para homenagear o Ismael Ivo, né, um grande coreógrafo negro que faleceu recentemente, e fica aqui a nossa homenagem a ele e tudo que o Ismael representou em termos de dança e de projeto artístico na dança para a cultura brasileira.
Enfim, durante esse percurso todo que nós estamos fazendo em relação a esse panorama geral sobre a história da dança no Brasil e no mundo, fazendo alguns recortes, vamos centrar no Recordai e no projeto e o que o Recordai significa dentro desse contexto. O projeto Recordai procurou trazer em todo o seu desenvolvimento desse festival, já que as pessoas não podem estar aqui presentes, dançando e congregando e demonstrando a sua sensibilidade, o seu amor, o seu profissionalismo e a sua dedicação a esta expressão artística, o Recordai procurou trazer um panorama, né? Um panorama da dança, trazendo cada elemento que eu trouxe aqui no início da minha fala. Né? O que é o Recordai? O Recordai, nesta edição, procurou pensar a dança em suas várias expressões. Então, nós temos a dança afro, que recupera esta cultura de brasilidade, a dança urbana, que traz um movimento de interlocução com a dança contemporânea em várias partes do mundo, principalmente nos Estados Unidos, como uma expressão das pessoas nesses espaços urbanos, a dança contemporânea, o balé clássico, a dança com uma perspectiva do jazz, né, de um jazz clássico, e fundamentalmente um projeto de discussão a respeito de um grande empreendimento hoje que mobiliza muito recurso e muito esforço da parte dos profissionais da dança, que são os grandes projetos de musicais. Então, ou seja, o Recordai procura, né, demonstrar, do ponto de vista da estrutura e da linguagem artística que envolve a dança, a colocação dessas falas dos mais variados profissionais que trabalham setorialmente dentro do produto artístico chamado dança. Também o Recordai traz uma questão importante em relação à perspectiva do trabalho e da profissionalização da dança. É claro que o momento do artista dançando, ele é um aspecto. O que envolve realmente a dança? Ela envolve produção, ela envolve profissionais que não necessariamente são os que estão na linha de frente, ela envolve a concepção, ela envolve o projeto, ela envolve a música, ela envolve a cenografia, a coreografia, o espaço. O projeto Recordai, ele é um projeto que envolve várias dimensões da dança como expressão. E é muito importante porque quando a gente pensa num projeto cultural, normalmente, ainda mais um projeto como o Recordai, né, financiado dentro de uma perspectiva de um produto orientado de uma política pública específica de cultura, mas ao mesmo tempo, na hora da elaboração e da execução, esse projeto traz em si inúmeras dimensões da expressão dança, né? Como e de que forma? Bom, em primeiro lugar, o panorama geral é trazer profissionais que tratam de várias categorias do mundo da dança. Como assim? O balé, né? A dança afro, que recupera essa memória da cultura popular brasileira, a dança urbana, que também faz parte hoje de uma expressão da cultura popular, né? Se a gente pensar o hip hop e o rap, enfim, eles são expressões que estão ligados à cultura urbana e à cultura popular brasileira, né? Bom, e também o balé clássico, o grande empreendimento de um momento que o Brasil está assumindo nos últimos tempos, pelo menos nas 2 últimas décadas, que são os grandes musicais, modelo Broadway, né? E é isso, e o Dailon não se furtou a
ir aos Estados Unidos, conversar com os gestores que trabalham na Broadway com a produção de grandes musicais. E o grande musical é um grande empreendimento também, que envolve uma gama de profissionais. Então, a princípio, nós temos trabalhos e narrativas e falas que envolvem essas linguagens da dança. Mas também existe uma outra camada nesse projeto, que é a discussão e a apresentação de todo o corpo da cadeia produtiva que envolve uma produção artística estritamente vinculada à dança, porque esse é o mote do Recordai. Então, o investimento tanto da política pública quanto o investimento privado, a produção, a empresa que fomenta, os trabalhadores que são envolvidos direta ou indiretamente num projeto de dança, num projeto artístico que envolve a dança. Só para vocês terem uma ideia, em todas as edições do Recordai, que começaram a princípio com pequenos grupos, 20 grupos, depois 80, depois 100, depois 200, vejam só o número de pessoas em 4 anos de edição que isso envolveu. Porque cada grupo que chegou a Espírito Santo do Pinhal e trouxe, né, um corpo de baile para fazer a sua apresentação, movimentou a economia de um município. E não só a economia de um município que empregou pessoas temporariamente dentro do período do festival, mas mobilizou toda a cadeia produtiva desse município, né? Lojas, hospedagem, restaurantes, enfim. Então, prestem atenção o que um momento de um trabalho mobiliza em termos econômicos. E esta é uma questão que o Recordai traz também dentro dos seus debates, das suas entrevistas e das oficinas e workshops que estão presentes nesse projeto. Então, a amplitude dessas camadas de envolvimento que as pessoas, na verdade, não têm dimensão quando vê um artista dançando ou um grupo de artistas dançando, não se sabe muito bem o que está por trás disso ou o que está à frente disso. E isso é extremamente importante. Então, além do projeto cultural e trabalhar não somente a expressão cultural da dança, mas também a questão empresarial que envolve isso, de logística e de mobilização de toda uma cadeia produtiva, nós também tratamos no projeto Recordai de questões mais pontuais, que tratam sobre a formação da sociedade brasileira, sobre os modelos em torno do ideal e do estereótipo do bailarino, ao trazer não só a memória do Ismael Ivo e da Mercedes Batista, mas também o depoimento de bailarinos que são negros e que enfrentaram uma série de percalços a chegar aqui, né? Até chegar a se tornar um profissional e o que esse profissional efetivamente enfrenta. E mais do que isso, né? Se amplia a discussão do profissional da dança para questões mais delicadas da sociedade brasileira, como as questões raciais, por exemplo. E não só isso, né? Um outro modelo que sai fora do modelo, né? E é importante discutir se o que é o ideal ou não, que é o Yoshi, que é um bailarino muito importante dentro da história do balé brasileiro, e que tem uma baixa estatura, é de origem oriental e destoa totalmente daquele modelo do corpo de baile branco, alto, loiro, de olhos azuis, que nós comentamos ao início dessa narrativa. Então, a perspectiva de usar e trabalhar a dança, né, para trazer discussões a respeito do que é o modelo aceitável, do que não é o modelo aceitado e tudo que socialmente se implica, também está na perspectiva de projeto do Recordai. E aí é super importante nós pensarmos um pouco mais a respeito do que um projeto cultural pode trazer
dentro dos seus elementos, como uma fala para quem assiste, uma narrativa e uma reflexão para quem está vendo. Então, como a gente falou até agora, né, da história da dança no mundo, da história da dança no Brasil, em grandes marcos nesse processo longo, né, da história da humanidade, com a dança e a dança na história da humanidade. O Rekodai, né, ele é parte da história da dança, né, não só em Espírito Santo do Pinhal, mas provavelmente no Brasil e no mundo. Por quê? Porque ele é um empreendimento, como a gente já tinha falado em algum momento, ele é um empreendimento não só do ponto de vista comercial, mas não deixa de ser comercial, porque isso também faz parte da nossa vida. Ele é um empreendimento artístico, né? Do Lourenço Zanello, do Dailon Martinelli, do Gabriel Gonçalves e, posteriormente, com o apoio do Ricardo Biasotto, na sua concepção. Mas o que estas pessoas, né? O Lourenço é um bailarino, tem uma escola de dança, ou seja, ele é o representante de um projeto de dança profissional que trabalha com a educação, ou seja, ele ensina, mas ele ao mesmo tempo representa e expressa a dança profissional e a dança como um projeto de arte que expressa uma cultura de vida. E isso é maravilhoso. E ao se juntarem essas pessoas para construir um projeto cultural, eles procuraram trazer a dança nas suas mais variadas expressões como um ponto de reflexão. Tanto Lourenço, quanto Dailon, quanto Gabriel, quanto Ricardo, ao pensarem nesse projeto, eles ficaram imaginando que é o momento de trazer a primeira camada e, obviamente, o que aparece mais na dança, que é o artista dançando, obviamente, né? E assim, o Rekodai traz a dança afro, a dança urbana, o balé clássico, o balé contemporâneo e um outro momento muito importante na história da dança do Brasil nas últimas décadas, que é o modelo dos grandes musicais, que empregam e trabalham a dança artística de uma forma muito macro, né, nos moldes da Broadway, né? Inclusive Lourenço e Dailon estiveram na Broadway, né? E tem um projeto de parceria com a Broadway. Então isso é maravilhoso. Então, obviamente, essa é a primeira camada. Por quê? Porque o Rekodai surgiu lá do seu início, mobilizando primeiro pequenos grupos, e esse processo foi crescendo, foi se complexizando, mas eles não abandonaram essa perspectiva de fazer o quê? Qual é a ideia principal? Mobilizar bailarinos e trazer esses bailarinos para se apresentarem, para criarem, para mostrarem, para expressar o seu trabalho, para trazer a sua arte, mobilizando grupos de várias partes da nossa região, porque nós estamos no município de Espírito Santo do Pinhal, mas não só da nossa região, do Brasil, né? E posteriormente do mundo. Essa é a grande ideia. Então, dentro do projeto Rekodai, nesse momento de gravação, né, o que nós temos? Nós temos essa primeira perspectiva, já que não é possível trazermos todos aqui para dançarem, que é o mote do concurso, né, a ideia é trazer algumas pessoas para expressarem as suas habilidades artísticas dentro de cada linguagem da dança. No segundo momento, esse projeto tem uma segunda camada, que é justamente discutir que não é só isto que envolve toda uma cadeia produtiva que mobiliza um projeto dessa magnitude. Só para a gente ter uma ideia, quando se fala de um festival de dança anual, eu vou começar com um exemplo micro. Quando se fala de um festival de dança anual, promovido pelo Lourenço e pelo Dailon, dentro de um município pequeno como Espírito Santo do Pinhal, as pessoas
tem que ter em mente que isso movimenta a economia, movimenta vários setores da economia. Então, vejam só que um festival artístico pode promover em termos de referência. Quando eu conversei com o Dailos, quando ele me contou sobre a ideia que ele e Lourenço tiveram do Kodai, né? Eu falei, Dailo, Lourenço, isso é uma marca de referência. Né? Não é só o nome de um festival, é uma marca. E como ele está na sua 4ª edição, ele é realmente uma marca de referência. E como eles galgaram o mundo, porque eles não são bobos nem nada, né? Eles galgaram o mundo, foram para a Itália, foram para os Estados Unidos, negociaram com a bailarina mais famosa desse Brasil, que é a senhora Ana Botafogo, enfim. Não, eles se tornaram uma marca de referência. E essa é a grande questão desse festival. Essa marca de referência mobiliza. Né? Ele chega aqui, os grupos chegam no município pequeno, ficam 2, 3 dias, o tempo de duração do festival, e mobilizam hospedagem, mobiliza o setor alimentício, mobiliza a propaganda, mobiliza técnico, mobiliza o teatro municipal, ou seja, cria um movimento que é o movimento da própria dança. Isso é muito importante. Este é o movimento da dança. E o quanto a dança mobiliza. Então, o Rekodai, eu sou a senhora Rekodai. Hoje eu sou a senhora Rekodai. O Rekodai trouxe isso para esse âmbito privado, que nós estamos privados de movimento, né? Mas não deixou de mobilizar. Esta é a grande sacada desse festival. Sem o movimento, eu movimentei. Sem poder me movimentar, eu estou movimentando. Dailo, Lourenço e Gabriel estão aqui movimentando. Movimentando as nossas cabeças e os nossos corpos, por que não? Né? Movimentando empregos, movimentando trabalho, movimentando emoção. Eu vou ficar emocionada, mas eu vou deixar o vídeo acontecer. E é esta a ideia desse festival gravado, mas é a ideia de não perder o movimento do corpo. E mais do que isso, o movimento da cabeça. Por quê? Porque ao dizer para vocês que estão e vão nos assistir, de que a dança é um elemento de desenvolvimento econômico, não é só a indústria, não é só a confecção, não é só a produção agrícola. A arte é movimento de fator de desenvolvimento econômico, mas a arte e a dança traz uma outra coisa. Ela traz a sensibilidade. Ela traz a beleza. Então, é possível movimentar economicamente uma cidade, um país e um mundo investindo na arte. Pode ser o setor privado, pode ser o público que tem obrigação de fazer isso, né? Tem obrigação de financiar. Né? Nós temos que dizer aqui que o financiamento desse projeto é super importante, veio do poder público, mas, queridos, o poder público não faz mais nada que a sua obrigação. Não faz mais nada que a sua obrigação. Então, o Rekodai tem essa outra camada. Eu estou falando das várias camadas do Rekodai. Tem um fator econômico. E trouxe à baila essa discussão. Né? Não é só a apresentação do bailarino, da bailarina, técnicas de corpo, de passo. Não, vamos pensar a internacionalização de projetos de dança. Vamos pensar o investimento que uma escola de dança pode fazer na movimentação da economia de um município, o investimento que um projeto de dança anual traz para a economia desse município, porque ele pode começar com um dia e terminar com um mês. E imaginem um mês de festival de dança numa cidade pequena, o quanto de geração de emprego ela promove. Eu acho que é o grande recado do Rekodai. Mas vocês pensam que ficou só nisso? Ledo engano, queridos. Existe uma terceira camada do Rekodai.
que é a reflexão sobre o seu projeto educativo. Existe um projeto específico de educação, dança, como um projeto de conhecimento do seu corpo, da sua experiência, do trabalho com a sua sensibilidade. Mas existe também, dentro do projeto Recordai, uma reflexão sobre as questões sociais que envolvem alguns modelos consagrados da dança. E aqui eu destaco, entre outras coisas, e não que tudo isso não tenha tido uma perspectiva educativa, porque é claro, quando você fala de investimento, de economia e de geração de emprego, e traz para esse cenário como protagonista principal a dança e não uma indústria, você também está promovendo um projeto educacional. Vamos pensar que existem outras formas de se movimentar a economia de uma cidade. Mas o último aspecto, e não menos importante, são 2 momentos com 2 bailarinos, né? O Leonardo Muniz e o Yoshi Suzuki, e 2 momentos com 2 bailarinos, o Leonardo Muniz e o Yoshi Suzuki, que são 2 bailarinos que estão fora do modelo do convencional, né? O Leonardo negro, né, de origem afro, e o Yoshi de origem oriental, né? O Leonardo, um negro alto, enfim, mas que não está dentro do padrão modelo corpo de baile francês, e o Yoshi, uma pessoa de baixa estatura, enfim, nenhum nem outro estão dentro do modelo. Aí, qual é a perspectiva educacional que o Kodai traz como mensagem? Tudo é possível. Tudo é possível. A possibilidade é imensa. A dança possibilita, além de todas as interações culturais que nós falamos, a inclusão, a inserção e a quebra de paradigmas, né? A quebra de paradigmas. Eu, quando fui preparar essa fala, eu digitei no Google lá, bailarino. É claro que a primeira coisa que aparece é o modelo e o estereótipo lá do corpo de baile francês. Mas quando você vai aprofundar e quando você traz uma outra mensagem, você diz assim para um rapaz ou uma moça, não tem problema que você não é alto, magro, loiro, enfim, você também pode dançar. E eu acho que são todas essas mensagens juntas dentro de um projeto absurdamente excepcional, fora também de qualquer padrão, feito com um absoluto profissionalismo, uma grande mobilização de profissionais, inclusive esta aqui que vos fala, né? Que me dá um imenso prazer e me deixa emocionada, porque além de eu estou aqui como uma professora, mas estou aqui como uma amiga querida, né? Que aposta, que se emociona com um projeto que envolve tantos aspectos de uma mesma palavra, de uma mesma expressão chamada dança. Isso é extremamente importante, isso é uma grande mensagem, e uma grande proposta de reflexão, que eu espero que realmente corra o mundo, que se torne, que seja replicada, que seja colocada em vários espaços educacionais, em vários espaços empresariais. Os empresários têm que estar assistindo o Recordai, né? Não são só os profissionais estritamente ligados à arte. O poder público tem que assistir o Recordai e pensar junto com o Recordai, que tenho certeza que conseguiu, no momento de total paralisação, mobilizar corpos, mentes e os corações das pessoas. O projeto Recordai é financiado pela Lei Aldir Blanc, né, de 2020, que se tornou um grande projeto de auxílio emergencial para todos os artistas dos 5.000 municípios do Brasil. Como nós todos sabemos, né? Claro que o setor artístico desse país foi o mais atingido pela pandemia, porque ele foi o primeiro a parar e provavelmente vai ser o último a voltar.
Até porque qualquer forma de arte requer uma aglomeração de pessoas, né? Quanto público, enfim. E o Aldir Blanc, infelizmente, faleceu no ano de 2020, vítima da Covid-19. Nada mais justo do que as idealizadoras dessa lei, a deputada Jandira Fegali, a Benedita da Silva, quererem homenagear um importante artista brasileiro. Mas, na verdade, pouca gente sabe quem foi Aldir Blanc. Na verdade, eu nunca gosto de me referir às pessoas que morreram como foi, porque todo mundo continua sendo alguma coisa, mesmo depois que morre. Então, o Aldir Blanc continua sendo e é um dos maiores letristas da música popular brasileira. Fez músicas belíssimas com o seu eterno parceiro, o João Bosco. Mas existe uma música em especial do Aldir e do João que tem um significado muito, mas muito histórico, político, social para o Brasil e cultural, que é o Bêbado e o Equilibrista. O Bêbado e o Equilibrista foi escrito, no final dos anos 70, quando a gente estava discutindo o momento de transição da ditadura militar, mas o Brasil ainda vivia na ditadura militar. E a letra é um belíssimo poema que trata de um momento muito triste, doloroso para a história do Brasil, mas o Aldir conseguiu, de uma forma sem trocadilho, ardilosa, de transformar em verso situações e momentos da nossa história muito triste. Essa música é muito conhecida, cantada, como diria o Milton Nascimento, em qualquer bar dessa vida, né? E eu gostaria de comentar o significado histórico e político e fazer a nossa homenagem do Recordai, financiado pela Lei Aldir Blanc, com o Bêbado e o Equilibrista. Em primeiro lugar, a figura se remete ao Carlitos, né? Que é o mendigo triste que representa a tristeza de todos nós. Cair à tarde feito um viaduto se remete ao viaduto, a ponte Rio-Niterói, construída pelos militares, que caiu. E uma ironia, na verdade, quanto os projetos milaborantes com recurso público brasileiro, empreendido nos regimes militares. A lua, tal qual a dona de um bordel, se remete à sociedade brasileira, que pedia a cada estrela fria que lhe desse um brilho de aluguel, porque o brilho já não brilhava mais na sociedade triste e torturada do Brasil. Manchas torturadas, as manchas torturadas, que sufoco! Por quê? Porque existiam manchas de tortura espalhadas nos porões da ditadura militar nesse país. E o bêbado fazia reverências mil para a noite eterna, que foram os 21 anos de ditadura militar. Sonha com a volta do irmão do Enfio. Quem era o Enfio? O Enfio era um cartunista, crítico à ditadura militar, e o seu irmão Herbert de Souza, um sociólogo, que foi exilado do Brasil, foi mandado embora. Sabe por quê? Porque o Herbert queria uma sociedade melhor, uma sociedade sem censura, uma sociedade sem tortura, uma sociedade sem opressão. Choram Marias e Clarices no solo do Brasil, porque Clarice e Maria tiveram seus maridos mortos pela ditadura militar. Homens que saíram de casa para trabalhar e jamais voltaram. E o que esses homens fizeram? Nada. Eles só estavam querendo ter liberdade de expressão. Porém, a esperança nunca morre. Porque a gente, mesmo dançando na corda bomba de sombrinha, sabemos que
que o show de todo artista sempre tem que continuar. Asa, a nossa esperança equilibrista. E de novo, ela sabe que o show de todo artista, mesmo isolado, tem que continuar. Meu Brasil, por favor, fomente a sua arte.